Pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso trabalho, Movimento Wesleyano, Histórias do Coração Abrasado. Temos visto aí vários companheiros, você tem acompanhado nosso trabalho, e hoje nós vamos conversar um pouco com o pastor Gessivaldo Gomes Rebouça. Ele é um pioneiro também da obra de Deus, ele veio daquele grupo lá de Valadares que influenciou muitas gerações, deu bispos, deu SDs, pastores por todo lado. Ficou um tempo na Europa, em Portugal, onde Deus usou no campo missionário, e agora está aqui no Brasil, em Cosmópolis. Agora não, já há 9 anos que ele está aqui trabalhando. A nossa turma foi, realmente, eu me formei com o pastor Roberto Amaral, hoje pastor da Igreja Wesleyana de Vila Nívea, né? Pastor José Edmar, pastor da Igreja Wesleyana de Taubaté, e outros irmãos queridos que já não estão mais conosco, já partiram para a eternidade. E depois da formatura e as nomeações, cada um vai para o seu campo de trabalho, e às vezes ficamos muito tempo sem estarmos juntos um do outro, o que nos traz muita saudade, né? E recordações maravilhosas. Você lembra de algum professor da época que você pode destacar para a gente? Mas eu lembro de muitos professores. Pastor Anaurelino Martins de Souza. Sim, um pastor extraordinário, um professor dedicado ao seminário wesleyano desde sempre. O bispo Nilson de Paula Carneiro. Professor? Foi meu professor. E interessante, pastor Eliseu, é que eu me recordo, além de outros professores, pastor Valtenci Leocádio da Silva, a professora missionária Adália Moreira Snuck, a filha do pastor Moreira, saudoso pastor Moreira. Isso, ela foi também diretora técnica. Isso, na minha época. Pastor Eli Ferreira Guerra, saudoso. Mas se você permitir, eu quero recordar uma aula que tivemos com o bispo Nilson de Paula Carneiro. Pois não. Rapaz, foi algo que marcou a minha vida. Sim. Atos dos Apóstolos. O bispo Nilson estava ministrando a aula naquela noite no seminário. Todo mundo atento à aula do bispo Nilson, foi algo assim inexplicável. A presença de Deus foi notória naquela noite, naquela sala de aula. Não era culto. Não era culto. Não era capela. Não. E sentíamos como que o Espírito Santo estivesse entrando dentro da sala. Pastor Eliseu, houve um quebrantamento, sem orações, só ouvindo a aula, a ministração dele, houve um quebrantamento, como que sentíssemos que o Espírito estivesse entrando como em forma de ondas na sala, e línguas estranhas, e o povo glorificando. A aula, acabou a aula, falando sobre Atos dos Apóstolos, a presença do Espírito de Deus na vida dos apóstolos da antiguidade, e como ele foi presente na nossa vida naquela noite, naquele momento. Foi algo que ninguém... Inesquecível. Inesquecível. Como todo wesleyano, Bispo Gessé é uma fonte de inspiração, de dedicação, de exemplo, de liderança. Bispo Gessé Teixeira de Carvalho, ele é o que mais me destacou na vida do Bispo Gessé Teixeira de Carvalho foi a sua humildade como líder na obra de Deus. Um homem acessível aos seus liderados, pronto para ouvir, sempre que solicitado presente, sempre disposto a receber a qualquer hora, não media esforços, prestigiava os colegas. Muitas vezes ele foi em Portugal, onde estávamos trabalhando no sul, nos visitava, era um carinho muito grande, só coisas boas. Deixou um legado para a igreja. Deixou um legado para a igreja e para todos os pastores, né? Ele realmente é temos que consultar a vida, o conhecimento do Bispo Gessé e temos toda a informação que necessitamos.
17 anos trabalhando no Sul, exclusivamente com o povo cigano. Ah, com o povo cigano? Quer dizer, além de você ter a cultura portuguesa envolvida, também tem a cultura cigana, que ela difere um pouco da portuguesa. 3 culturas. E acrescentamos uma quarta, que era, além da nossa cultura brasileira, a portuguesa, a cigana, mas tinha a cultura que nós chamávamos dos tendeiros, que nem eram ciganos, mas eram a quarta cultura, os tendeiros. Como é que o senhor e a Eugênia, então, se adaptaram a isso, porque o casal novo, criado no interior de Minas Gerais, sai para a Europa, pega um desafio desse. Como é que o senhor e sua esposa se moveram nessas culturas novas? Deus nos deu capacidade para uma adaptação maravilhosa. Hoje, não faríamos isso, porque hoje nós temos condições. Sim. Temos a Gemil, uma escola de preparo transcultural, mas a necessidade da obra e a falta a carência de escolas já existia naquela época, mas não era tão fácil. Era mais romântico, né? O romantismo de fazer. E o coração abrasado, o coração desejoso de servir ao Senhor. Então, naquele ímpeto maravilhoso, né, da parte de Deus, nós fomos servir ao Senhor com muita alegria, e o Senhor foi benevolente conosco, permitindo que adaptássemos as culturas com as quais nós fomos trabalhar. Parece que o seu irmão também esteve contigo lá no Portugal. Pastor Nivaldo esteve, ele foi primeiro, 2 anos antes, né? Sim. Ele trabalhou no Norte. No Norte. E, há algum tempo, ele também trabalhou como líder, né? O SD, que na altura era um distrito né, europeu. Ele foi superintendente distrital, até que tornasse região. Então você e ele são pioneiros mesmo em Portugal. Somos pioneiros. A primeira safra de obreiros. Somos, juntamente com o Bispo Calegari. Bispo Calegari, muito bem lembrado. Inicialmente fomos convidados para ir para Portugal por um período de 5 anos. Ficamos 17 anos, onde nós estabelecemos 11 igrejas, com 11 igrejas, viajando mais de 4.000 quilômetros mensais, tanto Algarve como Alentejo. E deixamos muitos obreiros, presbíteros, diáconos, pastores ciganos. E Deus nos deu muita graça em todo o país, juntamente com o povo cigano. Voltando ao Brasil, a convite do bispo Elisiário Alves dos Santos, para trabalharmos na 3ª região eclesiástica aqui de São Paulo, foi para nós uma honra muito grande regressarmos ao Brasil e trabalhar nessa região tão abençoada, tão próspera, tão rica de calor humano, de necessidade de evangelismo, de salvação. E nós vemos com muita alegria. E o Conselho Ministerial Regional nos propôs, então, assumirmos a igreja na cidade de Cosmópolis, uma cidade pequena, do interior, próxima a Campinas, e viemos assumir com muita alegria. Dois filhos que nasceram em Portugal, nós saímos de lá eles saíram voltando, regressando ao Brasil com 3 anos e pouco, o Gessivaldo Cardoso Rebouças, né, o Gessinho, e a Gessiane Cardoso Rebouças, saindo com 13 anos e meio, mais ou menos, quando regressamos ao Brasil. O senhor achou a irmã Eugênia onde? Onde foi o tesouro, o mapa do tesouro que o senhor achou? Rapaz, Servo do Senhor. A minha metade, que é um presente de Deus na minha vida, eu encontrei em Governador Valadares. Interessante. Eu estava de férias do Cibu naquela época, que ainda não era o Ceforte, né? O Ceforte só veio mais tarde. Sim. E eu fui para Governador Valadares para visitar meus pais, né? E Eugênia era de São José do Divino e estava morando já em município. Um município próximo ali a Valadares. Certo. Mas os pais dela já moravam em Patinga, né? E ela estava de férias também, e foi a São José Divino, rever a cidade, pessoas amigas, parentes. E regressando, ela ficou em Governador Valadares visitando uma prima do pai.
E naquela noite nós tínhamos um culto de aniversário, você lembra muito bem, do saudoso pastor Natanael Inácio Teixeira. Sim, lembra dele? E eu fui convidado para pregar nesse culto do aniversário do pastor Natanael, que nós temos boas recordações, né? Claro. Eu e você e todos que conheceram, né? Pastor Natanael, muito querido. muito querido. E eu fui convidado para pregar no culto, 21 de janeiro. Naquela altura, no ano de 1985. Foi quando conheci a Eugênia. Ela tinha 15 anos de idade. E eu tinha 20. Nos conhecemos e uma semana depois estabelecemos então nosso namoro. Rapaz, é uma menina nova, né? Foi com você a Portugal, assim, com 17 anos. 17 anos, né? Interior também, sem aqueles contatos em grandes cidades. Foi um desafio, mas Deus deu graça a vocês, né? Foi um desafio. Eu até pensei que ela não fosse suportar, porque era uma menina caseira, de casa para a igreja, casa para a escola e vice-versa. E casamos e deixamos família, deixamos país, deixamos amigos, deixamos tudo. E pensei que ela não fosse suportar, mas foi maravilhoso, surpreendente, como que Deus fortaleceu. Eugênia me surpreende até hoje, que é uma mulher guerreira, trabalhadora, uma mulher que enfrenta desafios e que tem sido uma grande vencedora. Pastor Eliseu, nós assumimos, como eu disse, em 2000 Cosmópolis e desde então temos trabalhado com muito afinco e Deus, por sua infinita misericórdia, nos tem dado pessoas extraordinárias para trabalhar ao nosso lado. E eu agradeço também a confiança do Bispo Elisiário Alves dos Santos, do Conselho Ministerial Regional, em me nomear para essa cidade que é maravilhosa. E nós acabamos de pagar o terreno, construímos a igreja, logo a seguir compramos o terreno do lado, onde hoje temos o estacionamento da igreja, e nós ganhamos recentemente um terreno que fica a 15 quilômetros do centro de Cosmópolis, né? Indo em direção a Olambra, cidade de Olambra. Nós ganhamos 4.000 metros quadrados de terreno, onde nós estaremos construindo nosso acampamento Peniel. Desde então, a cidade tem testemunhado um crescimento muito bom da Igreja Metodista Wesleyana, um respeito muito grande da parte dos colegas, da parte das igrejas, de toda a comunidade cosmopolense, as autoridades civis, militares. E pela graça de Deus eu fui agraciado com o título de cidadão cosmopolense. Bênção. Não julgamos que sem fingimento, sem hipocrisia, não julgo que tenha sido merecedor, mas a cidade reconheceu o trabalho que estamos realizando e prosseguimos então com uma visão de que está no nosso coração adquirirmos e trabalharmos em uma escola de princípios, princípios realmente bíblicos, né? Fundamental 1. Esse é o nosso objetivo, além de construir o acampamento Peniel. Também tem ideia de fazer também um centro de mídia, onde você tem um estúdio de televisão, um rádio, mesmo que seja na internet, ou depois, quem sabe, até no canal local, alguma televisão nessa área também? Estamos também trabalhando para isso, porque entendemos que hoje a mídia é fundamental. Ela tem que ser bem usada, né? E Deus tem dado isso para a gente, então por que não usar? Atualmente nós temos um estúdio não como gostaríamos de ter, estamos trabalhando para chegar aí, mas nós já podemos oferecer ao público wesleyano, e não só, uma televisão onde nós temos o culto online, ao vivo, e temos os cultos gravados, acessando o site e www.imwcosmopolis.com.br.
E temos também a rádio, 24 horas no ar, IMW. Tanto a televisão como a rádio, IMW, é o que temos para oferecer atualmente. Mas nossa visão é trabalharmos o máximo possível na televisão online, com entrevistas, com profissionais em áreas como saúde, social, educacional. Então essa é a nossa visão para atender da melhor maneira possível as pessoas que necessitam de informação, o evangelismo, né, pregações, debates, estudos bíblicos. O nosso estúdio está sendo formado para isso. Amém. O senhor também tem um trabalho voltado para os casais, é isso? Há uma proposta na igreja local. Perfeito. Inclusive quem está assistindo agora pode até ponderar sobre isso, se mora aqui, né? Essa estrutura que você tem para as famílias da igreja. Como é que é esse Ministério de Casais? Pastor Eliseu nasceu há 3 anos atrás e desde então tem sido crescente. Nós realizamos os 2 primeiros encontros aqui em Cosmópolis e este ano nós estamos indo para a Serra Negra. Contratamos um hotel e ficará à nossa disposição, que tenho o prazer de informar que o pastor Eliseu Gomes é o preletor deste 3º encontro de casais, cujo tema é Desafio de Amar. E quem participa desse trabalho, pastor Eliseu, não quer deixar de já fazer o planejamento para o próximo ano, porque nós temos uma equipe maravilhosa, como por exemplo o Sérgio Rampazzo, junto com a esposa, a Roseli Rampazzo, e o irmão Cláudio Pinheiro e a irmã Sandra Pinheiro, pessoas que estão na liderança, realizando um trabalho extraordinário. O senhor tem um bom grupo de obreiros hoje, como é que o senhor encara a sua equipe de trabalho na igreja local? Pastor Eliseu, eu sou um pastor privilegiado em questão de obreiros. A minha equipe de obreiros, o presbitério, é uma amizade extraordinária. É algo, como um relógio, uma engrenagem. A junta diaconal, as comissões, os departamentos, são pessoas extraordinárias. A igreja, de maneira geral, eu vejo mais a igreja wesleyana de Cosmópolis como uma família, uma comunhão, uma unidade, que estamos trabalhando para chegarmos exatamente em Atos 2, dos versículos 42 a 47. Né? Então nós estamos, como que planejamos isso? Nós realizamos mensalmente um culto do presbitério, cada mês na casa de um presbítero, juntamente com a família dele. Mas nós vamos, o presbítero com a família. Então nós mensalmente realizamos um culto de 1 hora com todo o presbitério e a família dos presbíteros, onde nós, depois do culto, confraternizamos, conversamos e estamos ali mantendo um laço de amizade muito grande, e isso é extraordinário. Semelhantemente também com a junta diaconal. Mensalmente nós realizamos um culto na casa de cada diácono. Boa ideia, hein, pastor? Excelente, rapaz, é um resultado que você não pode imaginar. Não tem arestas, não tem coisinhas, disse que me disse. É uma família, é uma comunhão, é uma unidade realmente. Não há, no sentido mesmo profundo da palavra. O senhor acha que essa unidade, essa comunhão, essa saúde ministerial, ela reflete na vida da igreja? Com certeza. A igreja, ela quando olha para a liderança e sente uma liderança coesa, uma liderança unânime, uma liderança unida, ela também, ela cresce. Passamos essa confiança. Então o respeito é mútuo. E a igreja, então, ela não se preocupa com divisões, com separações, não. É só no alimento que a liderança... Então o respeito é mútuo. E a igreja, então, ela não se preocupa com divisões, com separações, não. É só no alimento que a liderança vai transmitir para ela. Com certeza, é 100% o retorno da igreja com a liderança. A última pergunta, pastor, o senhor como um pioneiro wesleyano, um homem que veio das bases, conviveu com bispos e tantos homens que hoje estão aí fazendo a obra de Deus, como o senhor vê o concílio geral e como o senhor vê o futuro da igreja wesleyana?
O que o senhor deseja do futuro da Igreja Wesleyana? Pastor Eliseu, eu estou certo que, como Deus levantou a Igreja Metodista Wesleyana em 5 de janeiro de 1967, e que até aqui Deus tem sido benevolente com a denominação, Ele vai continuar sendo. Nós estamos vivendo as portas do próximo Conselho Geral, estamos certos de que grandes homens de Deus, experientes, que transmitiram para a nova geração muito exemplo, muito a capacidade, uma segurança muito grande. Nós estamos certos de que eles estão já chegando ao final da vida ministerial. Mas os novos obreiros, eles souberam captar, contabilizar os exemplos, os legados que estão sendo passados. E eu estou certo que, como Deus foi no passado com esses homens de Deus, também será com os homens de Deus do futuro. Mas é evidente que a Igreja Metodista Wesleyana, ela pode, como tudo na vida, sempre melhorar. E é claro que estamos trabalhando, essa é a nossa visão, a visão de que até que Jesus volte para buscar a Igreja Metodista Wesleyana está numa visão correta de melhorar sempre, em nome de Jesus Cristo. E que Deus abençoe a nossa denominação, que amamos tanto, eu e você e outros obreiros. E estou feliz também por você ter retornado ao Brasil, estar realizando esse trabalho extraordinário que você sempre realizou, Glória a Deus, né, juntamente com a sua família. Pastor, hoje o senhor vê aí, nós temos o bispo Elisiário, o bispo Ronaldo Rodrigues Pereira, o bispo Calegari, o bispo Sivaldo. Qual é a sua impressão do nosso colégio episcopal hoje? É um colégio episcopal seguro, pronto a responder os anseios, os desafios e as dúvidas que possam surgir. O colégio episcopal tem dado uma resposta extraordinária. Muito bem. Bom, ficamos por aqui. Obrigado, professor Sivaldo, pela sua participação. Se quer dar alguma palavra final, fica à vontade para ele fechar o set. Pastor Eliseu, eu só tenho a agradecer ao irmão essa iniciativa. É uma iniciativa extraordinária da sua parte, sua dedicação, sacrifício, porque viajar, contactar colegas e fazer parte deste leque, para mim, é mais do que honra. Ser procurado pelo irmão e esta oportunidade de poder falar alguma coisa em relação à Igreja Metodista Wesleyana. A Deus seja a glória, a honra e o louvor, e o meu muito obrigado à Igreja Metodista Wesleyana no seu todo, aos colegas, à nossa liderança máxima e aos membros da Igreja Metodista Wesleyana. É uma denominação, é uma igreja extraordinária. Não vejo outra igual à Igreja Metodista Wesleyana. Por isso é que nós acreditamos em Deus. A misericórdia de Deus, pastor Eliseu, foi muito grande conosco e com a Igreja Metodista Wesleyana.